Era sobre missões, né? Mas quando foi na quinta-feira, eu orando de manhã, e eu fiz uma oração assim: Senhor, o Senhor deseja ministrar para a tua igreja, para a tua noiva. Aí o Senhor falou: não é esta palavra. Aí eu falei: sim, não é esta palavra, mas qual é? E nada, em silêncio. Aí quando foi na sexta, a mesma coisa. Aí eu fiquei nervosa com Deus, né? Falei: não, Senhor, domingo já tá aí, hoje é sexta e nada. E eu falei assim com Deus, eu falei: não, eu vou ministrar essa palavra de Jonas que tá pronta, né? Porque é o capítulo 1 todo que eu vou ler. Aí eu vou ganhar mais tempo, né? Aí o Senhor falou: eu já te falei que não é isto. Aí eu falei: sim, amém. Eu sei que a palavra é tua, Senhor. E quando foi ontem à noite, o Senhor confirmou essa palavra no meu coração, a qual Ele tinha me dado já uns 3 meses atrás, que está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Todos acharam? Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo fala assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E quando o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu estou numa vida de transformação diária do Senhor. E quando esse versículo ele começa, Paulo, ele roga para os irmãos. Ele roga para todo aquele que já aceitou o Senhor, que é irmão em Cristo Jesus, que eles vivam como verdadeiros cristãos, que eles apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, né? E ele nos fala como um verdadeiro cristão deve viver. Porque o sacrifício é vivo. Porque antigamente, quando se sacrificava ali para perdoação dos pecados, era um animal morto. Mas quando Jesus pagou este preço por nós, pelos nossos pecados, nós temos que se sacrificar, mas vivo, como estamos aqui hoje. Todos estão aqui? Amém? Então todos estão vivos, né? E é esse sacrifício que o Senhor deseja de mim e de você. Um sacrifício vivo, racional. Não é uma coisa irracional, é racional. E a fé não é apenas uma crença. Ela transforma a maneira da gente pensar, da gente agir, da gente viver. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente temos que ter fé só por algo que a gente está pedindo, por algo que a gente está esperando, um milagre, mas vai além da fé. A fé vai além disso, vai além disso. A fé ela tem que ser um modo da gente viver, de transformação realmente do nosso ser, de dentro do nosso coração. A fé ela tem que gerar isso em nós, o nosso modo de agir em todo o tempo. E Paulo ele começa aqui pedindo pela misericórdia do Senhor, né?
que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, como eu falei. E isso está em entregar toda a nossa vida ao Senhor. Porque muitas vezes a gente quer entregar uma parte. E tem algo que a gente quer deixar ali oculto, que a gente não quer entregar para o Senhor. Mas um sacrifício vivo é se entregar por completo para Deus. Todos os dias. Todos os dias. É estar realmente no altar do Senhor. Porque assim como era levado um animal para o sacrifício, a gente temos que estar diante da presença de Deus, como um sacrifício vivo, todos os dias. Se apresentar diante dele. E quando fala um altar, não é este altar aqui, simplesmente, mas é um altar aonde nós estamos. Na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente está. É um altar de adoração para o Senhor. E ali a gente tem que colocar os nossos desejos debaixo da vontade de Deus. É fácil, meus irmãos? Não. Não é fácil. Por isso que é sacrifício. Porque se fosse fácil, o Senhor não estava falando que seria sacrifício. Porque muitas vezes a gente quer viver lendo a palavra, tendo conhecimento, mas na hora da prática, não. Eu faço do meu jeito. Eu faço da minha forma. Mas o Senhor, Ele deseja ter essa transformação, que é de dentro para fora em nossos corações. Em Coríntios 2, 2 Coríntios 5,17, o versículo fala que aquele que nasceu de novo é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é tudo, não é uma parte. Se tudo se fez novo, aquele velho homem, ele tem que morrer todos os dias. Ele tem que morrer no altar do Senhor todos os dias. As minhas vontades, ela tem que ser morta todos os dias. Para que o novo do Senhor a gente realmente venha vivenciar. Amém? Amém? Por isso que a gente nascemos de novo. A gente nascemos para glorificar ao Senhor. Deus, Ele não quer apenas momentos de adoração. Ele deseja uma vida inteira dedicada a Ele. Porque é muito fácil vir aqui no domingo, vestir a minha capa de crente, botar uma Bíblia debaixo do braço, chegar aqui, levantar a mão, cantar alguns louvores, saindo daquele portão para fora, eu tiro a minha capa e vivo da minha forma, do meu jeito, fazendo a minha vontade e não querendo deixar Deus moldar o meu coração para ser transformada conforme Ele deseja. Porque o que o Senhor deseja é nos transformar em imagem e semelhança dEle. A palavra fala que Ele diz: seja santo como eu sou santo. Nós temos que viver uma vida de santidade, mas é diariamente. Não é somente aqui dentro. Aqui dentro eu falo que é fácil ser crente, né? Mas o crente verdadeiro, realmente transformado, é lá fora. É neste mundo. Porque este mundo, ele está aí para querer seduzir-nos. Muitas vezes, tantas coisas falam: não, tem nada a ver isso. Não, isso tudo pode. Não, isso não tem nada a ver. Mas com o Senhor tem tudo a ver. Quando a palavra de Deus fala assim que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. O Senhor está falando que Ele não nos amarra, impedindo de fazer certas coisas. Mas nem tudo convém a Ele. Nem tudo é da vontade dEle. Eu ia falar assim: não, Ele não proíbe. Não, Ele proíbe sim. Ele fala, a gente que é desobediente. Ele proíbe sim, porque tem muitos mandamentos que Ele fala: não faça. Ele fala: não mate. Aí você fala: não, mas eu nunca matei ninguém. Mas muitas vezes você, só com o teu olhar, você já matou o teu próximo. Porque a palavra de Deus fala isso no Novo Testamento. Então é essa transformação que o Senhor deseja fazer em mim e você, diariamente. No versículo 2,
que ele fala: não se amolde aos padrões desse mundo. Conforme-se e tomar forma desse mundo. Eu e você fomos chamados para viver de maneira diferente. Amém? Nós fomos chamados para viver de forma diferente. E muitas vezes a gente quer se enquadrar no padrão do mundo. Eu falo por mim quando eu vejo sobre negócio de academia, né? Que tem aquelas... Você começa a procurar alguma coisa no Instagram, então, né? Aí vem tudo sobre aquilo que você está fazendo, né? Aí vem aquelas mulheres lá, bonitonas, sarada. Aí eu falo, meu Deus, não, eu quero me enquadrar nisso, né? Não, eu quero ser assim, nessas mulheres aí. Aí vou lá, malho tudo. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo: mas qual é a intenção do teu coração realmente? Qual é a intenção do teu coração? Por que tu quer ficar dessa forma? Para se apresentar para quem? Aí o meu interior foi mudado. Eu não deixei de ir na academia. Mas o Senhor me transformou, mostrando que era necessário para a minha saúde. Não pelo que eu queria. Porque eu queria muitas vezes ficar com aquele corpo bonito como aquelas mulheres que eu via. Aí o Senhor falou: não, Tatiana, não é para isso que você tem que fazer. Você tem que ter uma boa reeducação alimentar, sim. Você tem que ter, sim, atividade. Mas é pela tua saúde. É pelo teu corpo ser saudável para a mim. Para fazer a minha obra. Aí eu fui entender, eu falei: tá bom, obrigado, Senhor. Eu tô aqui, né? É difícil, muitas vezes, dá vontade de não ir, mas tô lá. Tô lutando a cada dia. Mas hoje não é com aquele pesar de querer ser igual às outras. Não é com aquele pesar, eu tenho que ser. Uma vez, eu estava em São Paulo, aí ficava fissurada nisso. Aí comprei aqueles remédios, né, de fórmula. Aí tomei. Aí tomei um comprimido. Foi à noite. Quem disse que eu dormi? Passei a noite em claro. Que sensação horrível. Era calafrio. E não conseguia dormir, insônia. E eu falava: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E sem dizer que eu tinha tomado escondido do Januário, né? Porque ele já falou várias vezes para eu não tomar remédio para negócio de emagrecer. Aí eu falei: e agora? E eu passando mal. Ia no banheiro, voltava. Eu falei: como que eu vou chamar esse homem para me levar para o hospital e falar que eu tomei remédio? Aí eu suando. Aí teve uma hora que não deu jeito. Eu acho que a minha pressão arriou, eu não sei o que era. E eu falei: eu vou morrer aqui sozinha, né? Eu vou ter que chamar. Aí chamei ele. Me leva para o hospital que eu tô mal. E ele: por quê? Eu falei: eu tô mal. Eu tô querendo desmaiar, eu tô com calafrio, não consigo dormir, tô com uma insônia. Aí ele correu: vamos pro hospital. Aí quando chegou lá, ele entrou na sala do médico. Aí eu falei: eu não acredito, ele entrou. Quando ele entrou, que eu sentei, o médico pergunta, né? Tá sentindo tudo? Eu falei. O médico: Eu falei: só que ontem eu tomei um comprimido. Um remedinho para emagrecer. Nossa, aí Januário só deu aquela olhada. Eu falei: meu Deus, e agora vai vir a chamada. Mas ali, aquele médico também me deu uma chamada. Me deu um estabefe na cara. Me mandou pro soro e falou assim: quer perder peso? Reeducação alimentar e atividade física, somente isso. Aí eu falei: tá bom. Aí eu falei: nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou tomar remédio, pai. Aí foi. Quando foi um dia, e eu vendo aqueles negócios daqueles Instagram, toma essa cápsula, você vai ficar assim, vai te dar energia, não sei o quê. Aí e Satanás no meu ouvido: vai, toma, só mais uma. E eu: não. Então, é aquela luta diária, sabe? Eu olho para o Senhor todos os dias. Eu olho para o Senhor. Porque a gente temos que entender essa transformação que o Senhor quer na nossa mente. Como foi falado aqui. Uma transformação de mente, diária.
Eu não tomei mais remédio, meus irmãos. Estou na luta, viu? Na garra, como o Senhor fala. Porque o mundo, ele nos ensina, aqui que eu estava falando, a gente viver de um modo diferente do mundo, né? Porque o mundo, ele nos ensina o quê? Você ser egoísta, né? Tudo é pra você. Você tem que ter, tudo é teu, só teu. Né? Ele te ensina o quê? Ser materialista. Que estamos na época aí, vivendo isso, né? Que todo mundo só quer ter. Muito materialista, presos a bem materiais. Eu estava até falando com o Januário, assim, muito entristecida. Uma família que a gente conhece, do Pernambuco, que a mãe está muito mal no hospital, sabe? E os filhos vieram falar de... Não, quando ela morrer... Assim que ela morrer, a gente já vende todos os gados, não sei o quê. E eu, meu Deus... Mas a mulher está viva. E eles não têm nem esperança dela ser curada. Mas eles já estão preocupados com as coisas. Materialista. É o que este mundo nos ensina. É o que esse mundo coloca na gente. É o ter. Você sempre tem que ter. Correr atrás. Correr atrás das coisas para ter. E eu falo assim, e a palavra não fala que é errado a gente ter recurso, não. Mas primeiramente é onde que está o nosso coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas Ele vai acrescentar. O Senhor não vai deixar faltar o pão. O Senhor não vai deixar faltar o teu lar. O Senhor não vai deixar faltar nada para ti. Mas se você buscar primeiramente o reino de Deus. Imoralidade. Orgulho. Porque muitas vezes as pessoas te ferem. As pessoas erram com você. E aí no mundo fala, não, você tá certa. Não, você tá certinho. Você tem que perdoar por quê? Não foi você que errou? Não, você tá certíssima. É isso mesmo. Ela, se quiser, ela que peça perdão. É isso que o mundo nos ensina, meu irmão. Mas a palavra de Deus, como uma vez eu falei do dízimo, a matemática de Deus é totalmente oposta do mundo. Totalmente. A palavra de Deus, ela já nos ensina que a gente temos que viver em amor. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, né, que fala do fruto do Espírito. O primeiro é o amor. Porque se você tiver o amor, porque Deus é amor. Se você tiver o amor, se você tiver Ele, você vai gerar todos os frutos. Que é um fruto só, o fruto do Espírito. Quer dizer, que nem uma mexerica, eles falam, né? Não sei se é que vocês chamam mexerica, ou porcã, tangerina, né? O fruto é aquele, mas tem várias partes. E assim é o que o Espírito Santo gera em nós. O amor, a mansidão. Aquele negócio, não, eu sou síndrome Gabriela, né? Que fala, eu nasci assim, eu vou ser assim, não, porque meus pais me criaram assim. Não, a palavra de Deus nos fala ao contrário, meu irmão. Quando há transformação, se você era aquele bravão, aquele ogro, a palavra de Deus fala que você fica um cordeirinho. Assim como João, que era chamado filho do trovão. Uma pessoa tem um apelido desse, imagine como essa pessoa era, né? Quando chegava, mas se tornou o quê? O discípulo do amor. O discípulo do amor. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo transformar nós de dentro para fora, realmente, a gente gera isso tudo. A gente gera mansidão. A gente gera perdão. A gente libera perdão para aquele que nos ofendeu muitas vezes. Que ele estava errado. Mas a gente somos liberto quando a gente libera esse perdão. A gente não fica preso, aprisionado. E muitas vezes eu caminhando com o Senhor, eu fiquei aprisionada. Porque eu falei, não, eu não fiz nada de errado.
Foi fulano que fez comigo. E eu não vou pedir perdão. Mas o Senhor falou o quê? O Senhor, ele falou o quê para Judas? Quando Judas apresentou ele ali para ser preso, ele chamou de amigo e deu um beijo. Judas deu um beijo nele. Mas Jesus chamou de amigo. Jesus ali estava liberando perdão para Judas. Só que Judas não entendeu. Isso é o que o Senhor nos ensina, essa transformação. E eu não vou falar que a gente, estando na carne, a gente consegue, não. Somente pelo Espírito Santo. Essa transformação, somente pelo Espírito Santo. Humildade. A palavra nos fala de ser humilde, não orgulhosos, arrogantes. Porque o Senhor, ele abomina os arrogantes, os soberbos, mas ele exalta os humildes. Não que você vai ter que se humilhar para as pessoas, mas você vai ter que se humilhar para o Senhor, para ele te exaltar. Amém? Quem segue Jesus não vive segundo os padrões deste mundo, mas segundo os princípios do reino de Deus. E como você vai viver segundo o reino de Deus? Você vai viver segundo a palavra de Deus. Por isso que você tem que meditar na palavra. Como que você vai conhecer um reino a qual você não conhece o Criador deste reino? A qual você não conhece o Rei deste reino? Por isso que a gente temos que ser transformado, como fala 2 Coríntios 3:18, que fala que nós somos transformados de glória em glória. É a glória dele que nos transforma. Não é o nosso eu. Nós próprios não temos o poder de se transformar. Nós podemos até ter ajuda de psicólogo, psiquiatra, tomar até remédio. Mas a gente não temos o poder de nos transformar. A nossa alma, só o Senhor pode. Só o Senhor é capaz. Porque Ele nos criou. Ele nos conhece. E a transformação, ela começa na nossa mente. Uma renovação de mente. E a mente, ela é renovada quando a gente medita nessa palavra. E o meditar na palavra não é simplesmente... hoje eu fiz a minha devocional e eu li um versículo ali, orei 5 minutinhos, tá bom. Não, meditar na palavra é deixar a palavra penetrar dentro do teu ser. E quando ela penetra dentro do teu ser, porque quando você lê a palavra e consegue ver quem Deus é, você consegue se ver o quão pobre e pequeno você é, o quão falho e pecador nós somos e precisamos dele. E isso vai gerando uma transformação em nós. Mas a gente precisa meditar na palavra. Orarmos constantemente. Orar sem cessar. É em todo tempo. É em todo tempo, é em todo momento. Porque muitas vezes a gente está em certos lugares e a gente acaba se amoldando aquelas rodinhas, aquelas conversas. Mas como eu falei, nem tudo nos convém. E a gente é fácil a ser seduzido, e daqui a pouco você está ali e você é muito mais fácil ser influenciado. Porque tem 10 naquela roda e só você cristão. Você se cala e daqui a pouco você já está entrando na onda. Por isso que muitos lugares a gente temos que realmente perguntar ao Senhor se a gente deve estar. Jesus, tu estás aqui? Tu quer que eu fique aqui, Senhor? Porque se tu não quer, se tu não está, eu não posso ficar. Eu não posso estar. Porque a minha velha natureza, ela vai cair. Ela vai começar a falar do outro. Ela vai começar a julgar. Eu passei um dia desse, estava até comentando com a pastora, né? Que a gente estava combinando de ir lá para Pernambuco.
ia ter uma quadrilha lá onde a minha sogra mora, né? Aí aquilo inquietou meu coração. Eu falei, não, mas eu não quero ver esses negócios de quadrilha, né? Aí o Januário falou assim, não, vamos pra lá na sexta-feira, eu tenho que pegar um negócio da minha mãe, aí a gente já passa lá, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas na sexta-feira foi o dia que a mãe dele falou que vai ter a quadrilha, né? À noite lá. Aí eu falei, não, eu não quero. E o lugar é um vilarejo bem pequenininho, né? Aí eu falei assim, não, Senhor. Mas eu falei assim, me dá sabedoria, Senhor. Aí o Senhor falou, se cale. Se cale e coloque diante de mim, que sou eu que convenço. Aí eu falei, amém. Aí comecei a orar e falar, Senhor, eu não quero estar ali. O Senhor sabe disso. E eu comecei a chorar diante de Deus. Quando foi o dia de ir, aí ele pegou e falou assim, não, nós não vamos mais para minha mãe não. Deixa, depois eu pego esse negócio com ela. Aí eu, amém, Senhor. Então, eu não precisei brigar, porque se fosse lá atrás, muitas vezes eu ia discutir, eu ia brigar, que não queria ir. Ou se fosse, eu ia com a cara emburrada, fechada. Mas não, o Senhor, Ele foi falando no meu coração. Seja sábia, entrega tudo a mim, que sou eu que faço. Amém? Amém. Eu vejo assim, o quanto o Senhor, Ele tem me transformado para ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes eu tenho medo, viu? Vou contar aqui. Eu falo assim que eu pensei que eu ia ajudar o Juazeiro, né? Mas não. Eu vejo que eu precisava do Nordeste. E quando eu cheguei aqui na Baluarte, acho que tem 1 ano e 3 meses que nós estamos congregando aqui, eu falo assim, eu fiquei muito impactada, né? Na primeira missão que eu fui fazer com a Clébia, com o Tiago e com o Cauã. Aí a gente fazendo umas visitas, tudo. Aí Cauã orando por umas pessoas. E o Senhor usando aquele jovem, usando ele. E eu assim, impressionada com aquilo. Aí eu falei assim, meu Deus. Mas como o Senhor revela assim as coisas, né? Profunda para esse jovem. Aí fiquei com aquilo na minha mente, né? Aí eu falei, não. E uma das coisas que o Cauã fala muito, né, é sobre jejum, né? E pra te dizer a verdade, minha irmã, eu era muito falha nessa área. Muito falha nessa área. E eu falo assim, por isso que eu precisava do Nordeste. E o Senhor sabe por que me colocou aqui na Baluarte. E me despertou para isso. Aí o Senhor falou um dia comigo, não é o Cauã. Quem faz sou eu. Mas é a busca que ele tem, a entrega que ele tem, aí eu uso o vaso. E isso eu faço com quem deseja. É só se entregar realmente, é só me buscar, é só jejuar. Aí na hora que o Senhor falou de jejum, eu falei, meu Deus, eu entendi o que o Senhor quer, né? Aí quando foi uma época, a minha filha começou a ter umas crises no casamento. Aí eu falei, não, Senhor, essa batalha não adianta só orar. Temos que jejuar. Aí comecei a jejuar na madrugada. E jejuar e acordar na madrugada, para orar. Menina, não acredito, eu comecei a ver as coisas. Aí eu falei, não, Senhor, eu tô com medo agora. Aí eu olhava na rua e falei, Januário, meu Deus, eu tô vendo assim, aquela mulher tá com um espírito de pombagira, não sei o que. E ele, que conversa é essa, tia? Eu falei, eu tô vendo. Aí eu falei assim, não, Senhor. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, pai, vai devagar, Senhor. Mas você vê a transformação que o Senhor faz quando o desejo da tua entrega, do teu sacrifício vivo para Ele. Ele te revela, Ele te mostra. Aí o Senhor foi me ensinando e tem me ensinado a cada dia a lidar com isso. Porque o Senhor falou para mim que cada estação ela tem um período para transformação para a próxima estação. Porque não temos como a gente estar no verão e ir para o inverno. Tem o outono no meio. E isso se chama transformação.
o clima, a natureza, ela tem que se transformar para entrar no inverno. E assim sou eu e você. Para entrar na nova estação de Deus, nós temos que deixar o Senhor nos transformar de dentro para fora. Que muitas vezes é aquela cultura, até que realmente não é errada, mas é a cultura dos nossos pais, porque eles eram, desculpe a palavra, mas a palavra acaba falando que eles eram ignorantes porque não conheciam o Senhor. E nos ensina de forma errada muitas coisas. E a gente acaba aprendendo. E quando a gente se vê adulto, a gente começa a fazer da mesma forma. Não, mas foi porque eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe assim. Não, eu não posso mudar isso. É o meu jeito de ser. Mas é o Senhor que tem que te transformar. Para a próxima estação que o Senhor deseja que você vá. Para o próximo nível que o Senhor deseja de cada uma de nós. Porque muitas vezes aceitar o Senhor e ficar sentada num banco, não é isso que a gente fomos chamados. Não é só para isso. Só para falar, ai Senhor, eu te aceito, eu já estou salva. Amém por isso. Mas o Senhor quer mais. Ele quer mais de mim, Ele quer mais de você, Ele quer usar. Porque a eternidade, ela começa a partir do momento que eu e você aceitamos o Senhor. A gente já está vivendo a eternidade. E a eternidade é o quê? Viver com o Senhor. Então é diariamente. Em todo momento. Porque muitas vezes a gente pensa na nossa mente, não, eu vou viver na eternidade quando eu partir daqui. Não é isso. A eternidade, ela começa aqui. Porque nós temos que viver essa transformação diariamente no Senhor. Amém? As nossas mentes, ela tem que parar com esse negócio. Essa sofisma que nem a pastora fala. Dos infernos que vem essa mentalidade na gente. Que eu não posso, que eu sou assim, que eu sou desse jeito. Eu falo por mim. Como eu era uma mulher amarga. Porque não tive o carinho, nem o... Eu fui rejeitada desde pequena. Não conheci meu pai. Aí se tornei uma mulher totalmente amarga. E não sabia nem o que era carinho de pai e mãe. Nunca eu ouvi um eu te amo quando criança da minha mãe. Mas quando eu tive meus filhos, era muito difícil para mim. Era muito difícil para mim, porque é algo que eu não tive. Mas quando o Senhor começou a habitar dentro de mim, o Senhor começou a quebrar isto. Eu era uma mulher que só vivia gritando e beliscando eles. Eles estão aí, estão de prova. Só beliscava e gritava. Eles falavam, a mãe é doida. Em todo lugar. Mas a partir do momento que o Senhor foi trabalhando dentro de mim, eu falei, Senhor, aquilo que eu não tive dos meus pais biológicos, eu quero ter do Senhor para dar para os meus filhos. Eu quero que a minha geração, ela mude, Senhor Deus. E ela viva conforme o Senhor deseja. Amém? Amém. Experimentando, ele termina falando assim no versículo 2, né? Para experimentar a vontade de Deus. Quem vive uma vida consagrada descobre que a vontade de Deus, ela é boa. Por que ela é boa? Porque Deus é bom. Porque Ele traz o melhor para as nossas vidas. Jesus mesmo falou numa passagem, por que me chama de bom? Bom só Deus. Então Deus é bom. Então a vontade dele é boa para mim e para ti. Mesmo que a gente nem entenda aquilo que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu sempre falo, né? O Senhor, Ele nos promete, nos dá uma promessa, mas Ele não nos fala do processo. Ele não nos fala como que vai ser a caminhada. Ele só nos fala do que vai ser a vitória. Porque se Ele falar como vai ser a peleja, eu e você recuaríamos. Nós não aceitaríamos. Mas a vontade dele, ela é boa. Mesmo que a gente não entenda na hora que a gente está passando. Independente do que a gente está vivendo. Mas a vontade do Senhor, ela é boa.
Ela é agradável, porque ela produz uma paz e uma alegria dentro de nós. Muitas vezes a gente vê aí até velórios, né? Da pessoa que não tem o Senhor, o desespero que é, né? A gente fala que as pessoas parecem que ficam loucas, né? Se desespera de um jeito, porque não sabe para onde aquela pessoa está indo. Mas eu e você, nós temos o Senhor. E a gente temos uma paz. Até no luto, a gente tem paz. Quando a gente sabe para onde estamos indo, para onde aquela pessoa está indo. Até no meio das dificuldades, a gente tem alegria. E essa alegria não é porque a gente vai ser falso, vai sair rindo. Não, mas é a alegria do Senhor. Eu lembro uma vez que a gente estava lá em São Paulo no escritório e a gente passando numa peleja, área financeira. Aí eu sei que teve um dia que eu falei assim, não, falei pro Januário, eu falei, o jeito é ficar adorando e dando risada, né? Vamos rir. Aí a gente ficava rindo. Aí o Gabriel e a Viviane na outra sala, eles escutaram e falaram, gente, vocês estão doidos, né? Eu falei, não, o jeito é rir. Porque a gente vai chorar? Vai passar? Não. A gente temos que se alegrar no Senhor. Porque enquanto estamos na presença do Senhor, enquanto estamos fazendo a vontade dEle, a gente sabe que aquilo vai passar. A gente temos que confiar em todo o tempo. E ela é perfeita, porque o Senhor é perfeito, porque os planos dele nunca falham. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você nunca vai falhar. Meu Deus. Mas se a gente deixar Ele nos transformar realmente as nossas vidas, de dentro para fora, da forma que tem que ser, realmente do nosso interior. Porque quando o salmista ele fala assim, é no 139, deixa eu ver que eu vi aqui, é 139, 23, que Davi fala assim, o Senhor sonda, ele pede para o Senhor sondar o coração. 139, o 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta e me dirige pelo teu caminho eterno. Amém? Aqui o salmista está falando sobre sondar o coração. E muitas vezes a palavra de Deus, quando está falando de coração, está falando o quê? De mente. O salmista está pedindo para o Senhor sondar o que está na mente dele. Se há alguma coisa que não agrada o Senhor. Nós temos que todos os dias pedir para o Senhor fazer essa investigação dentro de nós. Se há algo que não agrada a Ele, para que o Espírito Santo venha nos revelar. Porque só Ele pode. E assim nós ir para o caminho certo, o caminho do Senhor. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é andar por este caminho, é andar por Jesus. É ter a mente de Cristo, como Paulo falou. É ter uma mente renovada. Por isso que eu falo assim, olhando para as crianças, é fácil para a criança quando você fala para ela sobre a salvação, né, sobre Jesus. Por quê? Porque a mente dela está fresca ainda. Ela não tem muitas coisas na memória. Mas para mim e para você que já somos adultos, temos uma bagagem já na mente, é muito difícil do Espírito Santo muitas vezes penetrar. E até que ele penetre, muitas vezes o Senhor está nos revelando e a gente, com a nossa rebeldia, não quer mudar. Mas em nome de Jesus, eu creio que esta noite está tendo um romper nas mentes, para a transformação daquilo que o Senhor te chamou, para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a tua vida. Amém? Mesmo quando a gente não entendemos o caminho, podemos confiar que Deus sabe o que é melhor. Eu vi uma ilustração que falou da lagarta, né? Eu acho que muitos já conhecem. Que ela passa por uma transformação, né? Para se tornar borboleta. Essa transformação, ela dói. Essa transformação não é do dia para a noite, mas é diariamente. Vai indo, até
se quebrar o casulo tudo e sair a borboleta. Assim é eu e você. O Senhor, Ele quer extrair o que tem de melhor dentro de nós, através do Espírito Santo. O Senhor quer extrair a nossa mansidão, o nosso domínio próprio, o nosso amor. O Senhor quer extrair isso de dentro de nós, pelo Espírito Santo, que habita em nós. Porque não vem de nós, é dele. Amém? E assim como acontece com a borboleta, né? Que depois dela ter essa transformação, ela já não anda mais se rastejando. Agora, qual é como ela vive? Voando. E assim é eu e você. Porque nós fomos chamados para voar. Nós somos chamados para voar. Voar nas asas da alvorada do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para ficar estagnada. Mas nós fomos chamados para transformação diária, para um propósito nesta terra. Amém? Amém. E uma pergunta para ti esta noite. Você poderia se perguntar: será que a minha vida está totalmente entregue ao Senhor? Ou tem alguma área que Ele ainda não conseguiu tocar? Que Ele ainda não conseguiu acessar, porque eu não deixei? Porque Ele sabe de todas as coisas. Mas será que você já realmente se abriu por completo para o Senhor? Será que eu tenho permitido que o mundo molde as minhas decisões? Pelaquilo que eu estou vendo? Que o outro está fazendo? Ah, eu também vou fazer. Eu falo que uma das mentiras de Satanás é quando fala da nossa nação. Que os brasileiros sempre dão aquele jeitinho brasileiro. Isso é uma mentira de Satanás. Porque se a gente somos do reino, como eu falei, do reino de Deus, nós não temos que dar um jeitinho, nós temos que ser sim ou não. Porque diz a palavra, se passar disso é maligno. Nós temos que viver na verdade, doa o que doer. Porque Ele é a verdade. Nós não podemos dar o nosso jeitinho. Porque aí nós muitas vezes estamos sendo o quê? Egoísta que nem o mundo. Ah, dá um jeitinho por quê? Eu quero ver o meu lado. Será que a minha mente ela está sendo renovada pela palavra? Eu faço essa pergunta para vocês, meu irmão. Será que a palavra realmente tem transformado a tua mente? Verdadeiramente para viver os propósitos do Senhor para ti? Ou tem coisa que ainda você não entregou? Ou tem coisa que você não está deixando o Senhor realmente transformar? Mas em nome de Jesus eu creio que esta noite vai ser um romper do Senhor, de uma entrega verdadeira. Eu quero orar com vocês agora neste momento. Vocês podem ficar de pé? Que possamos ouvir essa canção e realmente ser uma oração na nossa vida. Pede para o Senhor sondar o teu coração, a tua mente. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo. Dá, Senhor Deus, um coração, uma mente como a tua, Senhor. Nos transforma realmente, Senhor. Dá-me um coração igual
Sim, papai. cumprir todo o teu querer. Toda a tua vontade, Deus. Que esta noite, Senhor Deus, possamos realmente, Deus, estar diante de Ti. Pra dentro de mim, Sim, Deus, sonda. nada encontro Sonda cada coração, papai. de bom. Nada, Deus, de nós não temos nada que preste, Senhor. Se não for o Teu Espírito em nós, Pai. Nos dá esse desejo de ser transformado diariamente, Pai, pela Tua palavra. Pelos Teus rios, Pai. Dá-me um coração Dá, Senhor Deus, igual um coração meu mestre, que ama, Pai, que perdoa. Que seja humilde, Pai. coração disposto a Por onde a gente andar, Pai, a gente possa viver realmente a identidade de verdadeiro cristão do Senhor, Pai. Que nós não venhamos se amoldar aos padrões deste mundo, Pai, aos enganos de Satanás. Mas nós possamos vivenciar a Tua verdade a todo tempo, Pai. ensina-me a amar o meu irmão, Ensina, Senhor. a olhar com teus olhos, Enche, Senhor Deus. Enche, papai. endireita os meus caminhos, Deus, dá-me um novo coração, enche-me, Se o teu desejo for realmente de ter esse novo coração rendido ao Senhor, endireita os meus caminhos. se você desejar vir aqui até a frente, se rendendo a Ele por completo, para que nós possamos orar por Ti, eu te desafio realmente a ter esse coração desejoso de transformação. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, Sim, Deus. cumprir todo. Te obedecer, Senhor Deus, em todo tempo, Espírito Santo. Dá-me um coração Sim, Pai, em todo momento, Pai. igual ao teu, Nos dá, Senhor Jesus. coração disposto a obedecer, Em tudo, Pai. cumprir todo. Não só pelo aquilo que nós desejamos, mas aquilo que Tu realmente deseja em nós, Senhor Deus. Me dá um novo coração, Deus. Igual ao Teu, Pai. Que eu possa ser imagem e semelhança Tua nesta terra, Senhor Deus. Toca, Pai. Toca no Senhor Jesus. Transforma as nossas mentes, Pai. Nos dá uma mente de Cristo, Senhor Deus. Tira toda a mentira, Senhor Deus. Tira tudo aquilo, Senhor Deus, do velho homem. Tira tudo aquilo do passado, Deus, que nos impede de avançar para a próxima estação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a se render por completo, Pai. Para vivenciar a Tua vontade por completo em todas as áreas, Deus. Para que venhamos viver a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor Deus. Ah, Jesus, a Sua perfeição em nós, Pai. Porque somos imperfeitos, Deus. Mas seguimos aquele que é perfeito, que é o Senhor, Papai. Aleluia. Transforma os nossos corações essa noite. Ah, que esse seja o desejo do Teu coração. Ser transformado por completo. De dentro para fora. De dentro para fora.
Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és o Senhor. Esta noite o Espírito Santo de Deus está neste lugar. A tua presença é real neste lugar, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, cada mente aqui cativa a ti, Senhor Deus. Ah, Deus, tira toda mentira que Satanás tem lançado, Deus, querendo desistir, papai. Não há, Senhor Deus, como desistir de ti, Senhor Deus. Uma vez que se entregamos para ti, somos teus filhos, Pai. Ah, Jesus, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Porque se a gente fugir da tua presença, assim como aquele filho pródigo, Deus, nós vamos, Senhor Deus, viver neste mundo e comer as migalhas, Senhor Deus, que Satanás dá. Mas na hora que tudo apertar, nós corremos para ti, Pai. Ah, Deus, nos faz rendermos verdadeiramente para o Senhor, Deus. Ah, recandara surecandara manashurecanda renai. Orecandara manai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou contigo. Ah, recandara manai. A boca não fecha mas a coragem não fecha. Ah, Jesus, eu quero subir no teu colo, te contar tudo que sei, dormir.